Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin que está aqui brigando para se consolidar acima do ponto que nós vimos o preço fazer rompimento ontem, a região dos 102.325 dólares. Então vamos mapear as possibilidades a partir de agora. Deixe aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e considere encaminhar esse conteúdo para outras pessoas, já que as nossas análises aqui têm sido extremamente assertivas, tá certo? Olha só, revisando o que eu falei para vocês nas últimas análises, né? Mencionei que o Bitcoin poderia continuar subindo um pouco mais para fazer uma liquidação aqui nessa região dos 105 mil dólares e que seria importante ele conseguir consolidar acima da linha vermelha, que antes era uma resistência e precisa começar a exercer uma força de suporte. Então ontem o preço protegeu aqui, as médias rápidas também já superaram esse nível e nós temos essa região agora como um suporte de curto prazo, o que é muito positivo, tá certo? Quando a gente olha para o contexto semanal, Bitcoin está indo em linha com a minha expectativa que eu mencionei na live de ontem aqui no canal, falando sobre as possibilidades do fechamento semanal. Eu mencionei que a gente poderia ver até o fechamento dessa semana o Bitcoin renovando a sua máxima histórica. Isso ainda pode se concretizar. Se não renovar a máxima histórica até o final da semana, é provável que na semana seguinte, já que no dia 20 nós temos aí a posse do Trump, no dia 23 temos a resolução do ETF de Solana, que pode ser aprovado. Tudo isso vai trazer um cenário positivo para o mercado cripto, tá certo? Então, na minha visão, entre essa semana e a próxima, é uma semana importantíssima, com rompimentos importantes e renovação da máxima histórica. Minha visão pessoal é que a gente vai ver essa renovação de máxima antes mesmo do fechamento semanal, mas vamos aguardar aqui. Então, nós temos um cenário muito favorável, muito positivo para o Bitcoin, especialmente, galera, enquanto ele estiver sustentando o seu principal suporte de curto prazo agora, ó, média de 9 e média de 21 períodos, desde que rompeu acima na segunda-feira, dia 13, e a média de 9 cruzou acima da de 21, nós temos essa tendência de alta em vigência, tá certo? Então, eu só ficaria preocupado com correções caso o Bitcoin viesse fazer um fechamento no gráfico de 4 horas abaixo da média de 21 períodos. Eu já mapeei aqui o mapa de calor de liquidações para a gente fazer uma análise mais direta ao ponto, mais resumida. No sábado todos vocês devem estar atarefados, eu também estou aqui gravando conteúdos para vocês da próxima semana e resolvi fazer essa análise do Bitcoin rápida, tá certo? Então, pela minha análise do mapa de calor de liquidações, o Bitcoin ele tende antes a fazer mais uma esticada, mais um movimentinho de alta, só que nós temos, galera, mais regiões, veja só, abaixo do preço com interesses em aberto de liquidações do que acima. Então, quando eu olhei no gráfico de 12 horas, a gente tem uma região interessante de liquidação nessa faixa aqui, ó. Eu acredito que o Bitcoin pode dar mais uma esticada e depois corrigir perto desses níveis aqui, que está em linha com ele e testar a média de 21 períodos. Então não seria cair abaixo, fazer uma confirmação de rompimento, seria um teste do ponto de suporte, igual aconteceu aqui, ó. Estou olhando para um cenário parecido com esse que a gente pode ver ainda hoje, o Bitcoin dando uma agulhada perto desse ponto de liquidação, que é essa primeira faixa aqui, ó, dos 101.800 dólares, 102 mil dólares, ó, até os 101 mil, a gente tem aqui, ó, essas duas regiões até os 100.500 dólares. Então o Bitcoin poderia dar uma agulhada por aqui, na minha visão, depois ainda assim fechar o gráfico de 4 horas de cima, sem fazer confirmação de rompimento, e depois continuar o movimento para ir lá no próximo ponto importante, que é o 108, que é a máxima histórica. Então eu vejo possibilidade de a gente ver uma movimentação parecida com essa. Então, por isso, primeiro, se você não tem nada de Bitcoin e quer se posicionar, compra um pouquinho na linha amarela. Aliás, já compra um pouquinho agora, né? Compra um pouco agora, compra um pouco na linha amarela. Se for testar as linhas brancas, aproveitem e encha o balde um pouco mais. Porque se ele fosse testar as linhas brancas, gente, olha só, seria apenas
numa retração de Fibonacci desse movimento até a linha roxa aqui, ó, os 95.200 dólares, que é um ponto importante de liquidação que fica visível no gráfico semanal, é apenas uma retração de Fibonacci. Então, sim, o Bitcoin pode continuar subindo mais, porém, em algum momento ele deve fazer uma retração aqui, ó, 95 mil, minha câmera deve estar na frente, ó, 95.150 dólares é um ponto de interesse aberto de liquidação e também uma zona de retração de Fibonacci. Isso aqui poderia acontecer depois da renovação da máxima histórica, seria um cenário parecido com isso. O Bitcoin vai lá em cima, renova um pouquinho a máxima histórica, depois vem e retrai. Aí a retração vai ser desse movimento completo, veja só. Então pode ser que ele nem teste os 95 ou até dê uma agulhada aqui para depois fazer a próxima pernada. Esse seria um cenário perfeito, né? Porque daria oportunidade de gente que não conseguiu se posicionar aqui embaixo conseguir. Mas não acho que isso vai acontecer no curtíssimo prazo, tá certo? Estou trabalhando mais com a hipótese que o Bitcoin vai dar uma esticada, bater nas médias rápidas, depois, quem sabe, fazer mais uma pernada e aí em algum contexto ele pode vir e retrair. Uma movimentação mais parecida com essa. Na minha visão, a gente vai ver até o fechamento do domingo às 21 horas essa confirmação ali de um rompimento da máxima histórica. Esse é o meu viés. Obviamente que eu estou trazendo aqui outros cenários para que vocês saibam o cenário oposto e também como mudar de direção. A minha intenção aqui não é dizer para vocês o que vai acontecer, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu trago um viés de maior probabilidade e eu trago um viés oposto para que vocês saibam como virar a mão. Trade, investimento é isso. Você precisa saber o cenário otimista e estar como você deve estar posicionado com ele. E se esse cenário não otimista não acontecer, se esse cenário otimista não acontecer, na verdade, você vai olhar para o viés de baixo e vai virar, vai estopar a sua operação, vai reduzir a sua exposição, enfim, você vai administrar. Mas o ponto é, turma, que entenda o seguinte, qualquer correção agora que o Bitcoin faça é apenas uma correção de continuação do movimento. Então não é hora para se assustar com correção, não é hora para ficar preocupado com um cenário de baixa, um cenário de queda mais acentuada. Perfeito? Pessoal, eu venho compartilhando com vocês, né, algumas moedas que têm um contexto muito interessante de alta, não só para operações no mercado futuros, mas também no mercado spot. Eu compartilhei aqui a minha lista com vocês no Instagram recentemente, né? E todas as moedas estão com contexto muito positivo, tá certo? E aí eu tô de olho aqui porque hoje a maioria das altcoins estão fazendo retrações, tá certo? Ó, fazendo correções e em algum momento a gente vai ver mais uma pernada, tá certo? Então, na minha visão, olha a Solana, gente, 17% hoje, saltando para os alvos. Nós abrimos, para quem faz parte da minha mentoria em grupo, abrimos uma operação, né? Deu entrada na Solana alavancado. Quem pegou essa entrada aí hoje, olha só, tá se beneficiando de uma alta, gente, de 26% alavancado em 10 vezes. Então, quem pegou essa entrada está fazendo com o meu indicador 26% vezes 10, 260% em apenas 3 dias e 4 horas, tá certo? Outro ativo que está com um contexto muito interessante é a Chainlink, ok? A Chainlink também deu uma bela de uma entrada, tá certo? Olha só, deu uma bela de uma entrada com uma valorização positiva aí de 11%, ou seja, mais de 100% de lucro. Outro ativo com contexto interessante, gente, é a NIR, tá certo? A NIR está ensaiando uma reversão de tendência. Hoje veio aqui no ponto suporte a região marcada no gráfico com a linha amarela, tá certo? Outro ativo com uma valorização muito expressiva hoje é a JUP, subindo aí incríveis, tá? 32%. JUP que também deu uma entrada no indicador com uma valorização positiva aí de 33%. Quem alavancou 10 vezes está conseguindo pegar uma valorização aí de 300%. Compartilhei também a VET, né? Mas a nossa operação de VET foi encerrada de ontem para hoje com uma valorização aqui de 10%, ou seja, 100% alavancado em 10 vezes. E a Celestia, né? A TIA, ó, ela deu entrada, subiu
e aí fechou levemente negativo, ó, em menos 1,43, ou seja, menos 10,40%. Então, nem tudo são flores, né, gente? Outra moeda que deu stop aqui, ó, do nosso indicador, foi a Neiro, chegou a subir 8%, e aí depois estopou com 4% negativo, ou seja, 4 vezes 10, 40% negativo, tá certo? Então, venho aqui mostrar para vocês as últimas operações que fizemos no mercado futuro, algumas com contexto positivo, boa parte delas, especialmente o Bitcoin, que é uma entrada que ainda está em vigência, né, ó, com uma valorização de 8 vezes 10, 80%, certo? Estamos com stop gain protegidos em 5,70%, ou seja, com mais 50%. E o indicador hoje deu entrada no diário, mercado futuro no diário. Só que nós temos que aguardar o fechamento do dia para ver como essa entrada vai acontecer, em qual região e se ela realmente permanecerá sendo, se devemos ou não fazê-lo, tá certo? Então, se você ainda não entrou para o meu acompanhamento, ainda dá tempo, tá certo? Vou deixar os links aqui nos comentários. Lá nós estamos montando uma carteira, okay, que está na região perfeita para se posicionar. Nós estamos operando no mercado futuros, já fizemos algumas operações que estão com contexto positivo, com uma estratégia. O indicador aqui é um bônus vitalício para vocês. Temos uma planilha de gerenciamento e diversos materiais educacionais. E além disso, a nossa sessão, que acontece uma vez por semana, uma sessão fechada exclusiva em grupo. Somos mais de 50 pessoas que nós fazemos essa sessão em grupo no domingo às 19 horas, são 2 horas de sessão ali, e a gente pega o fechamento da semana e aí eu trago um conteúdo exclusivo, antecipado para vocês que fazem parte do acompanhamento. Então, caso queira fazer parte, o link vai estar aqui nos comentários, tá certo? Pessoal, então, Bitcoin, né? Contexto positivo, continuando a sua trajetória de alta, tentando romper mais uma região de resistência importante e, na minha visão, vamos ver a qualquer momento o BTC renovando a sua máxima histórica, perfeito? Então vamos fazer disso uma oportunidade. E se você precisar da minha ajuda, basta comentar aqui, me mandar mensagem no Instagram ou me mandar mensagem no Telegram, perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima!